Bom, então vamos lá. Essa questão do Unifesp diz que eu tenho uma situação em que um projétil de massa 20 gramas é disparado horizontalmente contra um saco de areia, que está inicialmente em repouso. Tá? A questão diz que esse projétil vai atravessar o saco de areia e que ele vai sair do repouso. O projétil, na hora que ele sai com uma velocidade menor do que a que ele entrou. Então, a velocidade menor que a inicial dele. Ok? E o saco de areia, junto com o carrinho, tem um total de 100 kg. Esse saco de areia ele vai sair do repouso e vai passar a se movimentar com velocidade v. Então, veja bem, o projétil ele tem inicialmente uma velocidadezinha aqui, ó, que a questão vai nos falar no gráfico daqui a pouco, na próxima parte, que é uma velocidade inicial de 500 metros por segundo. Eu vou te mostrar isso lá. E o conjunto, né, do saco de areia com o carrinho está inicialmente em repouso. O projétil atravessa o saco de areia e sai, o gráfico vai nos mostrar daqui a pouquinho, com uma velocidade de 80 metros por segundo. Já o saco de areia vai entrar em movimento também, com uma velocidade que eu ainda não sei, que ele chamou de velocidade v. Bom, a questão vai me fazer duas perguntas, veja bem. Então, olha só. Igual eu disse, o gráfico ele me mostrava isso, né? Aqui nós temos a velocidade do projétil em função do tempo, Vp, velocidade do projétil. Perceba no gráfico que antes do impacto a velocidade do projétil era 500 metros por segundo, depois do impacto 80 metros por segundo, como eu havia falado. Tá? A questão vai me pedir duas coisas. Na letra A, ela quer saber a velocidade v adquirida pelo saco de areia e o carrinho após ser atravessado pelo projétil. Bom, o que devemos fazer? Nessa letra A, então, nós temos que resolvê-la a partir da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento do sistema antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. O que eu quero dizer com sistema? Bom, considera esse sistema todos os corpos envolvidos no problema. No caso, o projétil e o saco de areia com o carrinho. Eu vou considerar saco de areia e carrinho como sendo uma coisa só. Tá? Quantidade de movimento, lembrando, é dado pelo produto massa e velocidade. Então, antes da colisão, o carrinho estava parado, então a quantidade de movimento dele é zero. Como o projétil está em movimento, a quantidade de movimento do sistema antes da colisão é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, antes da colisão. Quantidade de movimento depois da colisão. Depois da colisão, tanto o carrinho com o saco de areia, tanto o projétil estão em movimento. Então, a quantidade de movimento depois da colisão, como eles estão na mesma direção e sentido, eu devo somar as quantidades de movimento. Então, seria a quantidade de movimento do projétil vezes a velocidade do projétil após a colisão, vou chamar de V', tá? Só para diferenciar da primeira, mais a quantidade de movimento do carrinho com o saco de areia, vou chamar de massa do carrinho, mc, vezes a velocidade do carrinho após a colisão, que a questão chamou de v, tá? Que é justamente o que nós temos que determinar na letra A. Então, veja bem, na letra A, o que eu quero é esse cara aqui, ó. Substituindo os dados, temos. Então, olha só. Massa do projétil. Massa do projétil eram 20 gramas. Para ficar bonitinho, no sistema internacional, eu vou colocar 20 vezes 10 a menos 3, para passar para quilograma. Velocidade do projétil antes da colisão está aqui, 500 metros por segundo. Tem que ser igual. Massa do projétil, 20 gramas, 20 vezes 10 a menos 3, quilogramas, vezes a velocidade dele após a colisão, está aqui, 80. Mais massa do conjunto, saco de areia e carrinho, que são 100 kg, vezes a velocidade, que é v. Então, vai ficar assim, ó, 20 vezes 10 a menos 3 vezes 500 vai dar 10. Tem que ser igual. Então, 1,6 mais 100v. Portanto, 100v é igual a 10 menos 1,6, ou seja, 8,4. Então, a velocidade é igual a 8,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo.
Essa seria então a velocidade do conjunto após a colisão. Então veja bem, a letra B pede o trabalho da resultante das forças que atuam sobre o projeto ao longo do intervalo de tempo que ele atravessou o saco de areia. Para a gente resolver essa letra B, nós vamos lá no teorema da energia cinética, que diz que o trabalho realizado pela resultante das forças é a variação da energia cinética que o corpo sofreu. O que é a variação da energia cinética do projétil? É pegar a energia cinética dele no final, que é a massa dele, vezes a velocidade final dele, que eu estou chamando de V', né, ao quadrado sobre 2. Então é subtrair a energia cinética dele inicial, que é massa dele, vezes a velocidade inicial dele ao quadrado sobre 2. Vamos fazer um bocado de conta aqui então. O trabalho da força resultante seria massa do projétil, 20 gramas, vamos passar para quilograma, né? Então 20 gramas, 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Velocidade final do projétil era de 80, né? O gráfico já nos mostrou isso, 80 ao quadrado, sobre 2, menos massa do projétil, que é 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas, velocidade dele, que era 500, inicial, ao quadrado, sobre 2. Ótimo. O trabalho resultante, então, vai ser aqui, ó. Podemos cortar o 20 com 2, vai dar 10 e 1 aqui. Aqui também vai dar 10 e 1. Beleza. Então, aqui ficou 10 vezes 10 a menos 3, que vai dar 10 a menos 2. 80 ao quadrado, então, olha só. 10 a menos 2, vezes 80 ao quadrado é 64 vezes 10 a 2, menos. Aqui o 10 com 10 menos 3 deu 10 menos 2 de novo. 500 ao quadrado é 25 vezes 10 a 4. Portanto, o trabalho resultante vai ser... Aqui esse 10 a menos 2 cortou com 10 a 2, né? Ficou 64 menos 25, 10 menos 2 com 10 a 4 vai dar 10 a 2, então é 2.500. Portanto, o trabalho é de menos 2.436 joules. Esse é o trabalho da força resultante. Deu negativo, né? E que bom que deu negativo. O trabalho resultante deu negativo, que significa que a resultante das forças deve estar contrária ao movimento do corpo, né? Tem que estar contrária mesmo, ele está freando aí. De 500 para 80 metros por segundo. Então tá aí, esse é o trabalho.